As pessoas querem rupturas. Não existe ruptura da noite para o dia. Não é assim, plantei e resolveu o problema. Não. Por que o brasileiro topou o retrocesso do desmatamento? Por que a gente topa o desmatamento se 90%, 98% estão associados ao crime organizado? A COP30 também é aqui, na sua casa, Dona Maria, seu João, seu Antônio. Se a gente não for responsável pelo país, quem vai ser? Vamos conversar sobre os desafios ambientais da Amazônia e do mundo, a COP30 e os avanços da agenda climática. Temos a honra de receber a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela é co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU Meio Ambiente, um painel que reúne cientistas, representantes de governos, setor privado e sociedade civil, de todo o mundo para contribuir para a tomada de decisões e apoiar caminhos de desenvolvimento justo, sustentável, eficiente e circular. Obrigada, ministra, pela sua presença aqui no Biodiversa. E a gente inicia falando sobre o Brasil nesse cenário internacional. A gente está aí acompanhando a questão das tarifas dos Estados Unidos, principalmente aqui sobre o Brasil. E agora com esse flerte aí do presidente Trump com o Lula. E também tem a questão das guerras acontecendo em Gaza, na Europa. E eu queria que você fizesse uma análise para a gente de que maneira isso pode impactar nos resultados agora na COP30. Bom, eu não acho que possa ser respondido dessa maneira. De que maneira? O mundo está em mudança e, portanto, 10 anos depois da negociação do Acordo de Paris, as condições geopolíticas e geoeconômicas que modelam as relações de poder e de interesse entre os países, todas as condições mudaram. Então, portanto, as variáveis do ponto de vista do sistema internacional de cooperação que determinaram o Acordo de Paris hoje são outras, e não só no que envolve a questão com os Estados Unidos, mas também ao fato das novas guerras que o mundo está exposto, particularmente nos últimos 10 anos, com especial destaque para o que está acontecendo na Europa, a guerra da Ucrânia, e também há um ano, vai fazer um ano, a guerra envolvendo a Palestina, a faixa de Gaza e Israel. Obviamente, além de guerras existentes, como a questão do Sudão e outras guerras que estão acontecendo no mundo. Isso significa que nós temos um processo global no sistema de cooperação internacional de tensões que, na realidade, mobilizam outras dinâmicas de diálogo de cooperação internacional, além, obviamente, das emissões de carbono que estão associadas a essas guerras. E eu entendo que isso define um contexto muito particular das negociações diplomáticas no mundo, uma vez que também nós estamos expostos a um processo de fragilização do sistema multilateral, que é o sistema das Nações Unidas, onde a COP, que é o maior evento diplomático do mundo, está acolhido. A diplomacia climática promove o maior evento diplomático, que são exatamente as COPs associadas à Convenção de Clima e ao Acordo de Paris, e o sistema das Nações Unidas esse sistema enfrenta um processo de fragilização em função exatamente da mudança dessa ordem internacional e da demanda por novas relações de poder e de organização do sistema internacional. Então, o mundo está mudando, a natureza já mudou, com a questão de 1,5 graus, com o fato de nós termos superado ano passado, em todos os meses, a barreira do aquecimento médio, do aumento da temperatura média do planeta de 1,5 graus, que conforme a ciência, isso é o cenário mais seguro, que menos expõe a humanidade a vulnerabilidades do ponto de vista do planeta, de como se produz vida no planeta, como é que nós vivemos, nós crescemos economicamente, e a COP de clima, a COP30 acontece exatamente no mundo em transição. Então, eu não acho que afete os resultados. As dinâmicas do mundo são outras, tá? E, obviamente, a COP vai refletir isso nas suas conversas, nas suas negociações e na ambição da presidência da COP de partirmos para um novo momento da agenda climática, que é a agenda de implementação de ações e não só de negociações. Então, nós vamos trazer outros atores para a sala, como o setor privado, como o setor financeiro, como a filantropia, como a academia, como a sociedade,
com a corresponsabilidade de implementar ações na direção do enfrentamento às mudanças climáticas. Essa dinâmica também é nova, porque o sistema das Nações Unidas ele se relaciona, o sistema multilateral, com os governos. E nós vamos trazer outros adultos para essas salas para fazer implementar, de fato, acelerar a implementação de ações e a corresponsabilidade de países em torno do enfrentamento da questão climática. Então, eu acho que você tem um mundo com um acordo legalmente vinculante estabelecido em Paris há 10 anos atrás, que eu tive a honra de chefiar a delegação brasileira. 10 anos depois, você tem um mundo muito diferente, tendo que implementar os compromissos que foram adotados, reconhecidos por 196 países do mundo, e com processos de tensões geopolíticas, de tensões geoeconômicas, que revelam, 10 anos depois, complexidades associadas ao conjunto de países, todos os países do mundo virem juntos para implementar ações climáticas. Uma das razões, certamente, como você mencionou, é o fato dos Estados Unidos terem tomado a decisão pelo governo Trump de saírem do Acordo de Paris. E um dos grandes motivos de nós construirmos o Acordo de Paris há 10 anos atrás era exatamente promover o engajamento dos Estados Unidos no enfrentamento das mudanças climáticas. Então nós temos um contexto diferente, nós temos um mundo diferente, complexidades diferentes. Lá atrás também não era nada trivial viabilizar esse acordo, não foi nada trivial, mas eu não acho que isso seja impeditivo da presidência do Brasil construir, com a excelência da sua diplomacia, com a excelência política hoje do Brasil, uma voz internacional de conciliar, de dialogar, de construir novos interesses em torno da agenda climática, inclusive com o desdobramento do que foi a presença do Brasil no G20, que tratou desse assunto também, e do que foi a presidência do Brasil no BRICS Plus, que também tratou desse assunto. Então eu acho que tem dinâmicas diferentes, inovadoras, isso poderá surpreender muitas das pessoas que frequentam as COPs, porque será uma COP extremamente política, é uma COP, para mim, menos diplomática do ponto de vista das negociações diplomáticas e muito mais política do ponto de vista da interlocução diplomática e da capacidade de criar novos ambientes para a implementação de ações e fazer com que o mundo, mesmo vivendo essas contradições de curto prazo, possa avançar nos compromissos de enfrentamento à mudança climática. Então, eu acho a COP30 desafiadora, no mundo que impõe um desafio muito grande para a humanidade com essa transformação do sistema de poder político e também essa transformação que a política climática impõe para todas as sociedades do mundo. Eu prefiro ver assim do que achar que é uma restrição. Eu acho que é um grande desafio para todos nós lidarmos com esse novo mundo e com esse novo momento da questão climática com a superação da barreira de 1,5 graus. Agora, ministra, uma COP mais climática, como a senhora colocou, foi até o presidente Lula, quando esteve agora há pouco em Nova York, colocou isso, é a COP da verdade, né? Chega de negociação, está na hora de partirmos para implementações. E dentro dessa perspectiva de uma COP mais política, como fica a questão do financiamento? É de suma importância, sempre quando se fala em financiamento climático, a gente pensa em trilhões para ver se liberam bilhões. Qual é a sua expectativa dessa COP em termos de financiamento climático? Bom, eu acho que o debate evolui. O Brasil mesmo vai recepcionar, dia 8 de novembro, em São Paulo, uma conferência promovida pelo setor privado que vai recepcionar pela sociedade civil, pela filantropia, os grandes investidores do mundo para discutir financiamento e financiamento climático. Eu, particularmente, tenho uma posição de que nós temos que discutir o financiamento do desenvolvimento no mundo. É isso que mudou, porque o sistema de cooperação internacional e os mecanismos por intermédio dos quais você financia desenvolvimento, por exemplo, para países de baixa renda, chamadas a cooperação extra-oceanos, extramares, que países desenvolvidos alocavam recursos, isso tudo está derretendo, isso tudo está saindo progressivamente do modelo que existia para buscar outros caminhos. Então, você tem um financiamento climático do dinheiro público, um financiamento do desenvolvimento do sistema de cooperação internacional do dinheiro público, que nós percebemos uma redução progressiva de investimentos com uma alocação maciça de dinheiro, por exemplo, nas guerras. Tá? Então, há um desvio. Quando você vê uma discussão de a Europa e os Estados Unidos exigindo que coloque 5% do orçamento na OTAN, você está tirando esse dinheiro da ajuda humanitária, está tirando esse dinheiro do sistema de cooperação internacional. E você está tirando, por exemplo, os cortes do orçamento destinados às Nações Unidas. Isso está acontecendo hoje. Então é óbvio que a discussão sobre financiamento ela tem uma envergadura muito maior. Nós estamos falando de um financiamento que promove desenvolvimento
onde a questão climática faz parte da equação. Tá? Então, há uma discussão sobre como acelerar modelos de negócio em função do risco climático, há uma discussão sobre como viabilizar seguros em função dos eventos extremos, há uma discussão sobre como mexer nos mecanismos dos bancos multilaterais de desenvolvimento, Banco Mundial, etc., para possibilitar espaço fiscal para os países muito pobres, os países de média renda, terem acesso a financiamentos para poder transformar a sua economia. Então, nós estamos discutindo na realidade, a questão climática no contexto do desenvolvimento do mundo e no contexto do financiamento, dos novos sistemas de cooperação internacional para financiar desenvolvimento, resolver problemas do passado, países que estão vulneráveis a guerras, países que estão vulneráveis a migrações, a refugiados, países que estão vulneráveis aos extremos climáticos e que não se desenvolveram, não têm acesso à energia. Como é que você vai financiar isso? Nós estamos financiando desenvolvimento e financiar desenvolvimento na direção de uma economia global descarbonizada. É isso que, para mim, você acaba discutindo quando se fala de financiamento climático. Tá? É muito diferente do que era, no meu entendimento, a discussão de financiamento climático há 10, 15 anos atrás, quando você queria colocar isso no Green Climate Fund, ou você queria colocar nos mecanismos multilaterais de financiamento da agenda exclusivamente climática. Como a agenda climática, no meu entendimento, é uma agenda que impacta o risco regulatório do mundo com o risco climático, impacta ou viabiliza uma nova visão sobre desenvolvimento, economia, crescimento, redução de desigualdades, isso tudo é uma equação de desenvolvimento de países desenvolvidos em desenvolvimento, em países emergentes. A questão climática, para mim, entra no financiamento, deveria entrar no financiamento global de desenvolvimento. Se você resolve o problema de espaço fiscal dos países de baixa renda, ou países emergentes, para poder se endividar, você está viabilizando, sim, que as pessoas tenham acesso a novos mecanismos de tecnologia, de desenvolvimento, por exemplo, segurança energética, viabilizando o desenvolvimento dos seus países de uma maneira mais resiliente do ponto de vista climático. O que muda, no meu entendimento, é a visão. É a visão de que você possa viabilizar financiamento na direção de uma economia descarbonizada, tá? Redução de desigualdade, sustentabilidade, como nós conhecemos, orientando os interesses nacionais de curto prazo e médio prazo com uma visão de um mundo que lida com mitigação e adaptação ao mesmo tempo, exatamente porque a natureza já mudou. Então, eu acho que também precisa mudar um pouco a visão de como é que se discute financiamento. Financiamento é para viabilizar desenvolvimento, obviamente, com os interesses de clima e as contradições de curto prazo, como, por exemplo, financiar uma economia antiga, viabilizar desenvolvimento baseado no passado, como nós temos hoje no mundo, e o desafio de você mudar uma indústria de cimento para cimento descarbonizado, a indústria do aço, o aço verde, tudo isso é desafio de desenvolvimento. As cidades mais resilientes, os novos materiais para construir habitação, para resolver o déficit de habitação, isso é mudança climática plus desenvolvimento. Então, eu acho que um país feito o Brasil, que tem alternativas, deveria ter uma visão mais estratégica sobre como ele vai fazer suas escolhas de desenvolvimento com a opção de descarbonizar a sua economia. A descarbonização da economia, a eletrificação da economia faz muito bem para o desenvolvimento do país. Muito bem, o Brasil tem alternativas. E não ficar discutindo segmentado como se você quisesse deixar as coisas à parte. Então, para ter escala, volume, impacto, é preciso entender a questão climática na visão de desenvolvimento do Brasil nos próximos anos, na visão de desenvolvimento do mundo nos próximos anos. E não achar que é uma coisa à parte, com uma coisa separada. Não é. Tudo está misturado, tudo dá junto, e nós temos que entender como é que o Brasil vai ter a sua visão de descarbonização da sua economia, neutralização de emissões, enfim, renovar a sua matriz energética, elétrica, etc, etc, e trabalhar, assim, muito sério, porque esse negócio de potência é trabalho realizado. O Brasil terá que trabalhar muito para poder entregar a sua nova descarbonização da sua economia e avançar de uma maneira mais justa, com maior equidade e com menos vulnerabilidade à questão climática que está aí anunciada nesse século. Já estamos vivendo. Nós não vamos mais discutir o futuro. Nós já estamos vivendo a questão climática hoje. Essa é a grande diferença da COP. A primeira COP que acontece com o mundo, com a natureza já mudando. Então, acho que isso é muito interessante se as pessoas pudessem acordar no Brasil e entender que isso não é uma bolha de discussão. Quem discute desenvolvimento tem que saber discutir clima. Quem discute clima tem que saber discutir desenvolvimento. Tivemos um retrato, rapidamente, nós tivemos assim,
Foi muito forte, porque o ano marcou com secas aqui na Amazônia, teve a enchente no Rio Grande do Sul, não tem mais como não ver, né, ministra? Acho que a questão do aumento de temperatura média, aquilo que eu falei, a ciência registrou pela primeira vez, todos os meses, uma ruptura do aumento de temperatura média do planeta de 1,5 graus. Nunca tinha acontecido antes. Então isso provoca, sim, os eventos extremos, secas, chuvas, furacões, isso tudo está acontecendo com maior frequência, com maior intensidade, tufões. Esses eventos extremos estão acontecendo numa magnitude que mostra que isso é uma questão climática, não é uma questão meteorológica. Aqueles que acham que é um problema do tempo, é um problema do clima, por causa da magnitude, como você descreveu, como é que isso acontece no mesmo país com polos tanto extremos. A seca que nós estamos experimentando no Brasil hoje, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, é quase semelhante ao que aconteceu na seca em 2014, que era menor, a maior seca desde 1954. Então, veja, você está tendo uma frequência maior, com menor espaço de tempo, com magnitude maior desses eventos extremos. E por isso que a ciência chama isso de mudança climática. Não são os eventos meteorológicos que choveu muito hoje e parou de chover. Não é verdade. Isso vai acontecer com mais frequência. O fato disso estar acontecendo é que mostra que nós precisamos pensar nos caminhos de desenvolvimento, trabalhando o risco climático como uma das variáveis de tomar decisão sobre como nós vamos promover desenvolvimento. Além, obviamente, de outros riscos, que a gente chama no aspecto geral de riscos regulatórios. Como é que você investe no país? Por que o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, poderá e deverá continuar sendo um grande produtor de alimentos, mesmo lidando com o risco climático? Então, são perguntas importantes que nós temos que tomar decisões, ou nos prepararmos para tomar decisões para que nós possamos continuar a ser um grande produtor de alimentos no futuro, do que nós já somos hoje, com produtividade, competitividade, mas com resiliência climática e com preço, com custos que permitam preços competitivos aqui dentro e lá fora, na exportação, por exemplo, dos insumos agrícolas brasileiros. Então, a mesma coisa na energia, a mesma coisa no transporte, a mesma coisa na habitação. Tudo isso tenderá a ficar mais caro, porque você não tem acesso como você tinha antes. Então, com secas prolongadas, você poderá, como aconteceu na Amazônia, a discussão, nós todos temos uma imagem da Amazônia, os ribeirinhos sendo acessados, as cidades, etc., por hidrovias, pelos rios. Com a seca, você viu toda a implicação, a complexidade que teve no Amazonas para você fazer entrega de logística, infraestrutura e logística. Não se conseguia chegar nesses lugares. Então, é óbvio que você terá que repensar toda a sua dinâmica de desenvolvimento de país, como é que você promove desenvolvimento com resiliência climática. E é isso que está na mesa, não é uma tragédia, eu não acredito em nada feito com base em tragédia, é muito trabalho, precisa de ciência, precisa de novas políticas públicas, novos modelos regulatórios, a parceria público-privada, entendendo o risco climático nas concessões públicas, por exemplo, como que a gente remunera isso? E trabalhando, que a gente chama a diferença entre o curto prazo e o médio prazo ou longo prazo. São os trade-offs, a capacidade de saber escolher rumos e progressivamente ir adicionando valor aos resultados. O Brasil tem que aprender as pessoas querem rupturas, não existe ruptura da noite para o dia, você não pode apagar a luz de um país, um país dependente de combustíveis fósseis, você não pode tirar o combustível fóssil, 82% da matriz energética do mundo dependem de combustível fóssil, para mobilidade e para eletricidade. O Brasil não, mas o mundo sim. Então, você tem que pensar como você vai resolver isso progressivamente e, ao mesmo tempo, você vai retirando o carbono da atmosfera, tá, que está lá acumulado, promovendo aquecimento, e as maneiras de fazê-la mais eficiente, mais barata, sugere a restauração de áreas degradadas. E, de novo, o Brasil é um país importante nessa equação. Além, obviamente, de tecnologias de que a gente chama de estocagem, de storage, de armazenamento de carbono, tem várias tecnologias aí disponíveis no mercado, e a ciência continua, a inovação e a tecnologia continua avançando nisso. Ou seja, o homem tem que cortar emissões e temos que retirar emissões e carbono da atmosfera. É uma equação de check and balance, é uma equação de visão estratégica. Como é que eu vou fazer isso? Com que tecnologia? Qual é o custo? Mão de obra? Como é que eu vendo data, métrica para poder ser reconhecido internacionalmente? Não é assim, plantei e resolveu o problema. Não.
Você tem que ter uma visão, tem que ter salvaguardas para incêndios florestais, tem que ser uma floresta, como é que ela continua sendo floresta, quem paga o seguro disso, quem dá a garantia disso para o banco, que dá o dinheiro para empresta o dinheiro. Então, é uma nova lógica econômica, é uma nova lógica tecnológica, uma nova lógica de negócios, uma nova lógica de políticas públicas. Isso que as pessoas devem entender, você está promovendo uma mudança no mundo, associada à mudança que o mundo já está vivendo na ordem política, na chamada sistema de poder político e geopolítico do mundo. Está acontecendo, a agenda climática está na sala. Eu acho que o Brasil é um país com alternativas, como eu disse, o Brasil tem que pensar estrategicamente e lidar com o que a gente chama no jargão os trade-offs. Você tem setores econômicos brasileiros mais competitivos, outros menos. Você terá que prover esses setores de competitividade, de inovação, de tecnologia. E isso é política pública, isso é visão, isso é planejamento, isso é pactuação, isso é governança. E não achar que é um grupo ou outro gritando como se aquilo fosse uma agenda só daquele grupo. Não, é uma agenda dos brasileiros, que estão expostos aos riscos, mas também estão expostos a soluções que devem assegurar um desenvolvimento muito melhor para o país, um país menos vulnerável no futuro e, espero eu, mais justo. Agora, é preciso tomar conta dessa agenda com adultos e não achar que a gente está com o privilégio de um grupinho ou outro. Não, esse é o interesse de todos, da Dona Maria ao banqueiro. Todos devem estar discutindo isso, porque senão a gente vai continuar operando em pequenas bolhas e aí a consequência que nós temos hoje. Muita gente não sabe sequer que nós temos a maior conferência diplomática do mundo acontecendo no Brasil. Os brasileiros não poderão ir a Belém. Normalmente o brasileiro não vai à Amazônia, é muito caro ir à Amazônia, não é um problema da complexidade da logística. Então nós temos que ter um movimento no Brasil. A COP30 também é aqui. Em todos os lugares do Brasil, nós devíamos estar discutindo o clima durante os 10 dias da conferência. É uma convocação, eu estou falando, internacionalmente, uma plataforma, fez a reunião com a Dona Maria e o seu João na comunidade, discutindo o problema do saneamento, com o problema das inundações, faz um upload desse vídeo e mostra o Brasil se engajando, mostra o mundo se engajando. É assim que se transforma. Se for esperar que a autoridade A, a autoridade B chame todo mundo, tá? Passou. Agora isso é uma responsabilidade de todos nós que não temos a ignorância como um método, tá? Que entendemos o Brasil como um país solidário, um país importante e vulnerável, vamos trabalhar para esse país mais justo, independentemente das questões político-ideológicas. Isso não é um assunto político-ideológico. Esse é um assunto que interessa a todos os brasileiros, porque tem a ver com a nossa qualidade de vida, com a qualidade do nosso desenvolvimento e com aquilo que eu acho que é extremamente importante, a nossa cidadania, a nossa inclusão política. Está na hora de ser mais justo, entender desenvolvimento e usar a questão climática como mais uma alavanca para promover esse desenvolvimento menos vulnerável e não com base em tragédias. Eu não suporto essa ideia de que tudo é feito com tragédia. Ninguém constrói nada com medo. Ninguém. Tá? Ninguém constrói nada baseado no medo. Nós temos que juntar, fazer uma grande aliança, explicar e progressivamente vamos mudar, como os chineses fazem. Os chineses colocam uma meta, eles atingem a meta, eles vão para a segunda meta. Não adianta colocar metas enormes que ninguém acredita. Coloca o processo, pactua o processo e mostra passo a passo como é que você constrói resultados. Mostra como é que você faz, mostra o que muda na sua vida, mostra quem vai ficar para trás que você tem que corrigir. É isso que gera credibilidade na agenda e não resultados enormes que ninguém sabe o que acontece, o que significa aquilo na vida. Tem que estar no dia das pessoas, no dia a dia das pessoas, como um ativo. Eu estou educando meu filho, eu estou trabalhando, eu estou criando tecnologia, eu estou fazendo uma startup para promover um desenvolvimento melhor para mim. Isso que interessa. As pessoas querem desenvolvimento, as pessoas não querem tragédia, as pessoas querem proteção da natureza, as pessoas querem um Brasil, as águas limpas, as pessoas não querem desperdício, as pessoas não querem desperdício de fome. Vai para a rua e conversa. Você conversa, vê se a pessoa fica com a energia elétrica ligada ali, a de eterno, ela paga a conta. Ela sabe o custo disso. Então, tem que apresentar a relação de causa e efeito. Isso chama eficiência energética. Eficiência energética significa reduzir emissões. Então, está na hora de falar um pouco a linguagem do povo. Está na hora de explicar como que o povo é agente da transformação. E o povo brasileiro é um povo do bem. Então, ele é um povo que transforma para o bem. Tem que parar com essas bobagens de rivalidade. Vai brigar com o Flamengo, Fluminense, Corinthians, isso é outra coisa. Aqui é uma coisa que fala da construção do futuro do país a partir de um presente que nós temos todos corresponsáveis pelo Brasil. Eu acho que o Brasil toma conta do Brasil. Né, ministra? Tem que ir além do discurso. O Brasil tem que tomar conta do...
ela ir além desse discurso, porque a gente tem como transformar essas narrativas, né, políticas realmente em compromissos concretos. Olha, eu sou uma pessoa muito pragmática. O Brasil tem alternativas. Agora, eu não faço bioeconomia sem infraestrutura e logística. Exatamente. Eu não tiro um produto com escala do Pará para estar no mercado em São Paulo ou no Rio Grande do Sul sem infraestrutura e logística. Tá? Isso custa caro. Então, o Brasil tem que parar, o Brasil tem que cuidar do Brasil. Para de terceirizar, para com o passado, deixa o passado lá quieto. O Brasil tem que ter uma aliança com o futuro. Então, ele tem que cuidar do país. É isso que você está dizendo. Se a bioeconomia é uma saída, a circularidade é outra alternativa, como eu estruturo essas economias e quais são os fatores determinantes para que elas tenham escala e que elas possam beneficiar todos os brasileiros. E não achar que você pune. Então, parece que rastreabilidade de carne, por exemplo, é uma coisa que se faz olhando o mercado internacional. Olha, eu quero que o seu Pedro, a dona Antônia, que come carne no Brasil, coma carne sem desmatamento. Se o brasileiro estiver comendo carne sem desmatamento, eu posso assegurar às senhoras, o mundo vai estar comendo carne sem desmatamento. O Brasil tem que se ver na fotografia. Nós não agimos pela questão climática por causa do mundo. Nós agimos por causa da gente. Isso tem a ver com a nossa qualidade de vida, com a nossa responsabilidade com o nosso país. Se a gente não for responsável pelo país, quem vai ser? Tá? Do pertencimento, né, ministra? É o senso do pertencimento. Quando você se enxerga naquilo ali, você consegue entender o processo. É justamente isso que você falou, a questão da rastreabilidade, dessa pressão que é feita sobre a rastreabilidade e como esses riscos podem ter, como é que a gente pode enxergar isso dentro desse novo ambiente de reputação que tem? A minha experiência política mostra, se você conversar com o povo, explicar, ele vai ser seu parceiro. Agora, se você quiser doutrinar, é impossível. Tá? Doutrinar a favor ou contra. Agora, se você sentar com um agricultor e perguntar para ele como é que a seca está, nos últimos 10 anos, afetando a produtividade dele, e começar a explicar que restaurar algumas áreas degradadas do território de alimentos que ele tem poderá assegurar, tá, mais água para ele, com recuperação de nascentes, e, portanto, ele estará menos vulnerável às secas dos eventos extremos, você terá nesse agricultor um grande parceiro. E não a vilanização que se vê muitas vezes do ponto de vista político por conta de alguns atores, como se o agricultor fosse um grande vilão, confundindo a agricultura brasileira com quem pratica o crime desmatando ilegalmente. Quem pratica crime é criminoso. Quem produz economicamente, que precisa ter novas tecnologias para produzir, tem que trabalhar, conversar. Todas as vezes que eu tive que negociar e eu expliquei às pessoas, eu tive as pessoas como assim, parceiras do debate e parceiros do compromisso. Você pega isso com os catadores de lixo, você pega isso com o pessoal de saneamento, você pega isso com a turma da bioeconomia, que você está falando, os extrativistas. Tá? E, obviamente, tem que ajudar esse povo a ter seus territórios protegidos, que são importantes para o Brasil e para os direitos constitucionais, para os direitos civis dessas populações. Eles devem ser protegidos da violência como nós devemos ser protegidos nas grandes cidades. São os mesmos territórios. Nós pertencemos, você quer ter um apartamento invadido, é a mesma coisa de uma terra ser invadida. Então, nós temos que ter a consciência dessa coletividade brasileira. O brasileiro tem que tomar conta do Brasil e do brasileiro. Eu não consigo entender que as pessoas virem as costas. E essa agenda climática, com a agenda de mitigação e adaptação juntos, ela permite, sim, uma solidariedade, um olhar construtivo sobre um presente menos vulnerável e, para mim, um futuro mais concreto, mais objetivo. Como vocês apontaram, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não pode acontecer de novo. O Brasil é exposto. Como é que nós reagimos? Quais os aprendizados? O Brasil se solidarizou imediatamente. O brasileiro é um povo solidário. No mundo não é muito bem assim, não. Aqui nós temos que aprender com isso e entender como é que a reorganização da economia do Rio Grande do Sul está acontecendo e como é que nós podemos, com esse aprendizado, nos prevenirmos em outras regiões do país. É isso que chama... Desculpa, só por dentro do seu raciocínio, é um processo, é preciso entender também que isso é um processo, porque as pessoas ficam, mas todo ano as pessoas vêm e discutem COP e nada muda. Sim, muda, porque se tem vontade política, você muda, e se tem ação coletiva, você também muda. Aí eu queria falar na questão da transição energética, que para a gente aqui é muito, muito importante. O que é uma transição energética justa e inclusiva aqui para a Amazônia? A gente tem, por exemplo, um projeto muito polêmico e que divide as opiniões. Há, assim, uma polarização tremenda em termos
quando se fala na margem equatorial, na exploração na margem equatorial. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse projeto. O que a senhora acha da viabilidade desse projeto, das pesquisas, o que a gente já tem em andamento? Eu acho que esse assunto foi politizado. Você perdeu a densidade técnica do assunto, a dimensão técnica do assunto. A discussão sobre margem equatorial, ou o Brasil explorar petróleo na Amazônia, aqui quase 600 quilômetros offshore, no mar, tá, da foz do Rio Amazonas, é a mesma discussão que a população do Rio Grande do Sul lida com a exploração da bacia, na área de Pelotas, na bacia offshore de Pelotas, ou que a população do Rio de Janeiro lida com a exploração offshore da bacia de Campos, que tem bancado o petróleo para o nosso consumo, gasolina, petroquímica, tudo nos últimos 40 anos. Então, ou as pessoas têm uma discussão estratégica, colocando realmente o que significa segurança energética do país, qual é o papel do petróleo na segurança energética do país. Do ponto de vista energético, explorar novos poços é mais importante, segundo os cientistas, tá, do que os velhos poços, porque emitem menos do ponto de vista de energia. Tá? Então, a viabilidade ambiental da exploração é que cuida do licenciamento ambiental, não a viabilidade energética da visão do Brasil querer ter uma nova fronteira de produção de petróleo e gás. São duas coisas completamente diferentes. Veja, pela expressão de vocês, como o assunto foi misturado. A decisão do Brasil ter autossuficiência de petróleo foi na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma decisão estratégica. Pela Lei 9478, criou-se uma nova governança. O Brasil abriu para a exploração de petróleo por investimentos nacionais e internacionais. As estrangeiras voltaram ao Brasil. E o Brasil tinha como objetivo resolver a sua dependência de importação de petróleo. O Brasil virou autossuficiente em petróleo. O governo Lula, tá? E ali o governo avançou para uma nova fronteira tecnológica, que é a fronteira do pré-sal, das águas profundas. O Brasil tem a maior tecnologia do mundo sobre isso. E a fronteira do pré-sal permite, por exemplo, que essa indústria pague 120 bilhões de reais de como é que fala? Juros? Não, de tributos para o governo, para o Brasil. De tributo. Não, royalties, não. Isso é royalties, participação especial, é a parte, é tributos. Tributos. Impostos. Tá? Que nós usamos na economia para pagar o SUS, para pagar a educação, pagar a segurança, etc. Então, se você vai desmontar um modelo que levou, além da autossuficiência, a descoberta de uma nova fronteira com tecnologia de alto valor agregado, e agora o Brasil é um grande produtor de petróleo, o Brasil era um importador e hoje é um grande produtor de petróleo, se você quer parar com isso, é uma decisão do país, não é uma decisão de um grupo de pessoas. Tá? É uma decisão, porque eu posso produzir petróleo e neutralizar, mas eticamente não é desejado seja na Amazônia. Tá bem, então não vamos ter na Amazônia, porque a sociedade, os responsáveis por isso estão tomando a decisão estratégica e a sociedade está fundamentando. Quando o governo Fernando Henrique abriu, eu não vi ninguém reclamando. Eu não vi nenhuma ONG criticando que o Brasil ia buscar explorar petróleo. Tá? Ninguém. Isso nós temos em 98. Ok? Segundo o governo Fernando Henrique. Quando o Brasil deixou de importar petróleo, eu não vi ninguém falando sobre isso. Não estou dizendo que eu defenda petróleo, eu estou apenas dizendo o seguinte, no contexto da discussão climática, o Brasil tem uma matriz energética meio a meio petróleo e renováveis. Na matriz elétrica, 90% de renováveis. Extremamente baseada em hidrelétricas. Com o problema de regime de chuva, que vocês mesmos estão falando, das secas, etc., nós estamos observando uma variação, sim, na chamada pluviometria no Brasil e, portanto, as chuvas nos reservatórios. Nós temos, vejo acontecendo aqui em São Paulo, tudo abaixo, os reservatórios tudo secando. O que significa? Você tem que fazer backup, e aí você injeta térmica gás para poder não derrubar o sistema de energia elétrica do país. Você estrategicamente tem que pensar como é que você vai fazer essas novas dependências de segurança energética. O mundo voltou à discussão de segurança energética. É claro que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas para avançar nas questões de renováveis e deve avançar, no meu entendimento. Mas as discussões sobre se é viável ambientalmente, isso é competência do licenciamento, se é viável do ponto de vista estratégico, energético, é competência do Conselho Nacional de Política Energética.
Tem um Conselho Nacional de Política Energética que delibera sobre isso. Não é pela imprensa que vai se deliberar sobre isso. Não é pela guerra de factoides ou de disputas de interesse de A, de B ou C. Então, o Brasil precisa tomar que decisão? Vai continuar explorando petróleo se ele quer descarbonizar a economia, mas ele exporta. Ele exporta. Ele tem a sua autossuficiência e ele exporta. Então, ele tem que tomar a segunda decisão. Vai explorar na Amazônia ou não vai explorar a Amazônia? Então, o gás de Coari nós vamos fechar no Amazonas? É isso? Que está lá. Então, vamos fechar o gasoduto, porque também não pode ter combustíveis fósseis. O debate tem que ser racional, gente. Tem que ser com base na realidade. Que a gente tome a decisão de fazer uma aceleração de banimento de petróleo em 30 anos, porque o Brasil tem tecnologia para substituir tudo e tem dinheiro para isso. Isso é pactuado. O Brasil vai exportar, porque tem países que precisam comprar. A demanda está aquecida. 82% da matriz energética global são dependentes de combustíveis fósseis hoje. Ah, porque a China usa carvão, porque não sei o que, a Índia usa carvão. Muitas das térmicas da China são colocadas como backup, não ligam. Então, é preciso que tenha serenidade na conversa. É um discurso muito apaixonado e pouco técnico. É um discurso apaixonado e que mais que isso? E pouco político, porque quando leva para a polarização, você politiza, você não vai para a política. A política é linda porque é a arte do diálogo e de construção de consenso de uma terceira posição. Poderia ser uma posição que não queremos aqui. Não tem viabilidade ambiental, não vai acontecer na Amazônia aqui, vai acontecer. Acontece fora da Amazônia, mas acontece em Barreirinha, no Maranhão. Ali, para baixo, está tendo explorado. Então, qual o debate? A gente precisa ser racional. Se há áreas sensíveis, são áreas sensíveis ambientalmente, crie-se então parques, etc., para proteger e ninguém vai, como é Abrolhos na Bahia. Abrolhos tem um potencial, ninguém explora porque tem um parque nacional e todo mundo concorda da alta sensibilidade ambiental daquela região. As próprias petrolíferas, quando o governo passado tentou oferecer área ali, quebrando todas as regras que tinham se preparado de salvaguardas para a proteção ambiental do Parque Nacional de Abrolhos, as petrolíferas não bidaram, não compraram. Ninguém quis arriscar. E deu água. Então, veja, você pactua a área, o conhecimento técnico com a visão política, um bom sistema de governança, permite o debate político de uma maneira mais saudável. Quando você polariza o debate, você perde essa capacidade do diálogo. E mesmo que eu não concorde, mas eu não concordo com isso, mas a decisão foi tomada, você sabe por que a decisão foi tomada. Hoje não. Hoje você acha que já tomaram a decisão é porque querem os royalties, porque vão vulnerabilizar populações indígenas, porque vai vazar e vai acabar como se fosse a foz do Rio Amazônia ali colada na costa, e não é isso. Então nós temos que tirar da sala essa paixão sobre qualquer coisa, debate de ferro-grão na Amazônia. A Amazônia é uma região que não tem um conceito nacional, tem um conceito internacional. É uma floresta que precisa ser preservada pela segurança climática, pela sua biodiversidade. Como que o brasileiro vê a Amazônia? Porque se o brasileiro tem que cuidar e quer cuidar da Amazônia e tem que cuidar da Amazônia, o brasileiro tem que entender os 28 milhões que lá vivem, o menor IDH, a menor contribuição para o PIB, a vulnerabilidade, a violência que a população da Amazônia... Que tem pessoas aqui, né, ministra? Que tem pessoas. A violência, os índices de violência crescentes nas cidades, nos territórios vulneráveis por causa do crime organizado. Quanto é caro você viabilizar a estrutura e logística na Amazônia. Então não pode ter um debate do não pode, tem que permitir que os amazônidas entendam como é que eles querem cuidar da Amazônia e integrar isso ao Brasil. Agora, a população indígena tem que ter os direitos reconhecidos naquilo que a lei protege, sim, mas também tem que ser protegida. De um lado tem a proteção da terra indígena e do outro lado tem a exploração ilegal de garimpo. Eu tenho as menores taxas de desmatamento da minha época. Por que o brasileiro topou o retrocesso do desmatamento? Por que a gente topa o desmatamento se 90%, 98% estão associados ao crime organizado? Como que a classe média brasileira não banca a proteção da Amazônia? Compra carne sem estar rastreável que vem do desmatamento, não por causa da carne, o desmatamento começa o crime e coloca o boi ali. Então, ou se tem um debate sereno, minimamente, constrói um processo para que vocês, que vivem na Amazônia, que são brasileiros, como eu que vivo em São Paulo, escolham seus caminhos e entendam que a proteção da Amazônia é a proteção do Brasil e a proteção do Brasil é a proteção do mundo, ou a gente continua com essas polarizações, com pequenos grupos manejando, e de fato, os últimos 40 anos, nós deveríamos ter parado o desmatamento. E o que nós vimos no governo passado? Subiu tudo de novo e continua todo mundo enfrentando desmatamento. É uma pauta de 40 anos, gente. Pelo amor de Deus, eu queria discutir o fim do desmatamento ilegal e discutir uma economia realmente sustentável, inclusiva, modelos de negócio, a parte cultural,
toda essa riqueza da Amazônia, que é a riqueza também do Brasil, como outras regiões têm. Não, aí fica uma polarização, todo mundo criticando, porque vai dar dinheiro para o desenvolvimento. Aí você põe a mão na cabeça e fala, olha, eu desisti do debate porque politizou para não ter o diálogo político que nós precisamos ter. Então, eu fico na minha, só dizendo que eu acho que, infelizmente, esse método de acirrar as disputas políticas pela politização tira do povo brasileiro, da sociedade brasileira, da sociedade amazônica, a serenidade para o debate, para as suas escolhas sobre o seu futuro e para a proteção da floresta tropical para o Brasil e para o mundo. Pois é, eu queria falar um pouco sobre essa questão da Amazônia, né? A Amazônia, não só como problemas, né? A gente já viu, desmatamento, uma pecuária que precisa apostar na rastreabilidade, uma mineração sustentável, enfim, a gente tem garimpo ilegal, temos inúmeros problemas, mas temos muitas soluções. Então eu queria já, a gente já está quase encerrando, o que essa COP aqui na Amazônia, não é a COP da floresta, mas é a COP na floresta, o que ela significa simbolicamente, identitariamente para as pessoas e para o Amazônida? Eu acho que tem 3 coisas. Primeiro, a COP é no Brasil, e o fato do Brasil ter escolhido ser na Amazônia, mostra a necessidade de nós brasileiros termos um olhar crítico, estruturante, estratégico sobre a proteção dessa região, mas a nossa corresponsabilidade com os amazônidas que têm que escolher o seu futuro e têm que construir o seu futuro. Eu não posso achar que seja romântico ou você ter o menor IDH do país ou a menor contribuição para o PIB do país com a maior riqueza colocada ali. Nós temos que olhar, a COP na Amazônia deve propiciar que o brasileiro entenda que o futuro do país também passa pela Amazônia. Isso é extremamente importante. A Amazônia faz parte do Brasil, o Brasil faz parte da Amazônia, mas nós temos que entender que nós temos novas trajetórias de desenvolvimento e novos desafios colocados em torno da Amazônia. E a Amazônia não é um lugar para ter o neocolonialismo nem o neoextrativismo. É um lugar para produzir riqueza com o seu povo, a partir da sua cultura, a partir da sua diversidade de povo, de sociedade, de cidades, e lidar também com um tremendo desafio, que é o desafio das fronteiras do Brasil, olhando a bacia amazônica e os novos vizinhos. Uma das grandes coisas que a COP poderá propiciar é um olhar do Brasil para os seus vizinhos. Nós olhamos na agenda climática, nós olhamos muito pouco, nós conhecemos muito pouco sobre todos esses países que fazem fronteira conosco, e a bacia amazônica é um desafio, tá? Porque tudo se mistura, quando você vai ali, você vê indígenas, amazônidas, Brasil, todo mundo junto. A pluralidade, a diversidade de tudo isso. Isso é a nossa riqueza como sociedade. Então, acho que se nós tem gente querendo que o Brasil se apequene, que a COP na Amazônia devolva ao brasileiro a dimensão da grandiosidade que é ser brasileiro e da importância que essa floresta, que essa região, não só a floresta, todos os ecossistemas, e esse povo nos traz como um novo sentido de olhar o futuro, tendo crescimento aliado com a natureza. Se nós não formos capazes de entender a natureza como uma grande aliada e não como algo que eu desperdiço, nós não conseguiremos manter os nossos estilos de vida. E essa gente bronzeada, como eu gosto de falar, é uma gente absolutamente do bem. O mundo precisa de uma Amazônia de pé, o Brasil precisa de uma Amazônia de pé, o mundo precisa do Brasil e a Amazônia para que a gente possa prover soluções e solidariamente compartilharmos isso com o mundo. Poderá sair do Brasil, eu espero que comece com a COP30, uma nova visão dos brasileiros sobre o mundo. E essa visão começa pela Amazônia, pela generosidade de acolher com toda a sua diversidade e trazer uma nova leitura, uma nova expectativa, não só de esperança, mas de uma agenda que possamos trabalhar, cada um nos seus rumos de desenvolvimento, mas convergindo com a perspectiva de que sim, uma economia descarbonizada, uma economia mais solidária, uma economia olhando a equidade, com a especificidade da Amazônia e fora da Amazônia, olhando o que significa Caatinga, o que significa Mata Atlântica, o que significa o Pantanal, mas são todos brasileiros. E essa gente bronzeada, o mundo espera por ela. Nós temos muito para contribuir e ajudar que o mundo nos veja de um outro jeito. E esse mundo, ajudando a gente a conservar, ou seja, produzir e proteger a Amazônia e a natureza brasileira, ter a natureza como aliada para mim, do nosso desenvolvimento e do nosso sentido de paz, de estilo de vida e da nossa cultura, da nossa pluralidade, isso, como eu gosto de falar, é do cacete, entendeu? Não tem para ninguém.
Não tem ninguém no mundo que tenha isso, e o mundo espera por isso. Então o brasileiro não tem que ter vergonha disso, o brasileiro tem que parar de falar mal do Brasil, o brasileiro tem que entender a Amazônia tem que entender o Brasil, não pode ser um mundo à parte. Pelo contrário, está na hora de entender essa nova fronteira do país, que é uma fronteira para o futuro, e parar de ter uma aliança com o passado. A COP na Amazônia pode possibilitar que o Brasil finalmente tenha uma aliança com o futuro. Torço por isso e espero que a COP, independentemente dos resultados diplomáticos, ela movimente o imaginário político do Brasil em torno desse país que já está aí, com um país que pode, de fato, promover desenvolvimento, qualidade de vida de um outro jeito e enfrentarmos, como vocês colocaram, os problemas que temos, como particularmente o crime organizado e a vulnerabilidade das fronteiras. Está na hora de entender esse país pela sua grandiosidade a partir da grandiosidade da Amazônia e não somente da nossa história do último século, particularmente o século XXI abre a nova fronteira de futuro. Isso, para mim, vem pela Amazônia, vem pela leitura da natureza como grande aliada, vem pela cultura, vem pela diversidade, pela pluralidade, pela justiça, no sentido do que vai ser da equidade, mais do que isso. Vem pela nossa capacidade de promover o bem. Nós somos uma sociedade orientada pelo bem. Nós não somos uma sociedade com grandes cicatrizes de guerra, etc. Temos que usar a sabedoria dos povos tradicionais, dos povos originários, que deram origem à nossa sociedade, para entender o que é ser brasileiro no século XXI. Tomara que vocês se inspirem aí e que a COP permita que os brasileiros entendam a sua responsabilidade com o Brasil e com o mundo. Começa agora um novo olhar sobre o Brasil e espero eu que seja muito exitoso, particularmente para as novas gerações. Isso é bem verdade, ministra. Aqui em Belém a gente já está vivenciando todos esses frutos, colhendo esses frutos, essa notoriedade que o Pará também está alcançando, a nossa cultura, a nossa gastronomia, os olhares estão voltados para cá. Então, isso nos enche de orgulho. Realmente é muito isso que você falou, a gente tem que se apropriar e ter esse senso de pertencimento, a gente tem que parar de falar mal, né? E agradecer cada vez mais por esse reconhecimento. E, ministra, a gente já está chegando no final, já, né? Já encerrando, agradecendo mais uma vez aí a sua disponibilidade. E a gente tem um quadro aqui no Biodiversa, que é o Semente. A gente pede para você deixar uma ideia, uma mensagem, pode ser um livro, uma série, algo que quem não está nos assistindo possa levar, plantar, cultivar e colher, de fato. Uma mensagem, assim, curta, sobre tudo que a gente discutiu aqui, seu posicionamento. Uma mensagem curta que eu posso falar, deixa eu pensar aqui, olha, a questão climática, a questão climática é uma agenda para promover um desenvolvimento mais justo, mais inclusivo, é uma agenda de cidadania, de inclusão política, de cidadania política e de democracias. O brasileiro deve fazer uma escolha sobre lidar com a questão climática como parte das suas escolhas de qualidade de vida, e não como algo à parte. Então a minha mensagem é a seguinte, a COP30 também é aqui, na sua casa, Dona Maria, seu João, seu Antônio, Belém vai estar no Brasil, Brasil estará no Belém, o mundo estará em Belém, e eu espero que depois da COP30 o mundo acolha esse Brasil que vem para transformar e para ajudar a ter um mundo melhor. Isso vai sair daí, vai sair dessa dimensão de futuro que a Amazônia já anuncia e que está na hora dos brasileiros compreenderem melhor a dimensão do seu país. Visitem a Amazônia mais do que isso, entenda a dimensão do Brasil no século XXI e tenha um grande impacto no futuro. Então, a mensagem direta, a COP30 permite, sim, na Amazônia, que o Brasil finalmente tenha uma parceria com o futuro e não mais com o passado. Essa é a mensagem. Esse foi o Biodiversa Podcast, pautas vivas e plurais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.